de hoje, o homem da lei que não dá mole pra vagabundo. O não cumprimento depois que o criminoso é condenado. Ó, secretário de Segurança de São Paulo, vem dar dicas para evitarmos assaltos. Quero ver esse homem. É porque ele pegou. Aí sim. Palmas para Guilherme Derrite. Ó o Derrite aí, ó. O homem tá aí, hein? Esse é o homem, hein? O homem tá on. Esse é o homem. Ele e o Melo acabaram com a Cracolândia. Acabaram? Acabaram? Tem mais Cracolândia. Aí eles falam, não, mas isso aí ficou... Tá espalhado. Tá espalhado, isso espalhou. Não, eu quero saber o seguinte. Quem é que acabou com a Cracolândia? Isso aí. Esse homem que aí está. Você lembra, né, Derrite? Quantos prefeitos prometeram? Quantos? Você lembra do Calcinha? Deixa comigo. Inteligência, tecnologia. Eu tenho inteligência, Shanghai. A Soninha, coitada. A Soninha foi no canto. A Soninha. Ai. Demitiu na selfie. Ela roubou. Você lembra? A população lembra. Mas você está aqui para responder uma pergunta agora que eu vou fazer para você. E eu sei que você é um homem agora que está com... Por que a canhota... Por que a esquerda, ela quer que o Irã tenha armas nucleares e não quer que a gente tenha uma garrucha em casa? Boa pergunta. Você pode me responder isso, já que você é o homem que baixou a criminalidade? Por que a esquerda tem esse pensamento com a gente? A esquerda ela é controversa por natureza no Brasil, né? Eles defendem regimes ditatoriais que exterminaram minorias, população de outros países, gays, enfim. Mas aqui eles tentam imputar uma espécie de sentimento contrário a essas minorias da direita, enfim. São controversos por natureza. Esse conflito internacional é muito sério a partir do momento que, desde a Segunda Guerra Mundial, existem as bombas nucleares na mão de estados, de países que possam usar de forma exacerbada. Isso pode ser uma crise para o mundo, né? Como já está tendo essa ameaça. Eu torço pela paz do mundo, torço pela paz nos países em conflito e principalmente aqui no nosso país. Mas você acha que ele estava falando, o Trump estava falando, para você ter paz, você precisa ser enérgico, sem dúvida. Você precisa ser duro. Você acha que a lei aqui no Brasil é muito folgada? Por isso que tem tanta bandidagem? Fazendo um paralelo com a nossa realidade de segurança pública, o ser humano, mas no caso aqui o criminoso, ele só respeita aquilo que ele teme. Então nós temos duas opções. Eu gostaria, e trabalho, isso é um propósito de vida que eu tenho, que no Brasil, no futuro, seja ele próximo, médio ou bem futuro, o criminoso ele vai ter medo de cometer um crime porque ele tem medo da lei. Hoje em dia ele dá risada da lei. Eu vou dar um exemplo agora que aconteceu no feriado do dia 19, agora, no feriado prolongado. A Polícia Militar prendeu um criminoso, um traficante na região central, com porções de cocaína, crack, aquela quantia de dinheiro trocado que ele havia comercializado as drogas. Prendeu em flagrante dia 19, dia 20, audiência de custódia, ele foi liberado. No dia 21, a Polícia Militar prendeu o mesmo traficante, novamente com droga. Então, o criminoso ele dá risada da lei. Então, o ser humano só respeita aquilo que ele teme. Eu prefiro que o criminoso ele tema o rigor da lei do que temer uma ação mais enérgica da própria força policial. E no final das contas, eles acabam respeitando a polícia, porque a polícia age de maneira, claro, sempre dentro dos limites da lei, de maneira proporcional. É isso que a gente preza para que aconteça, mas ele não tem medo de ser preso mais do que criminoso. E aí, Derrite, tem uma coisa que a gente já conversou, isso que é uma coisa é o policiamento, né? Fazer uma varredura, fazer uma presença ostensiva, como a polícia tem feito aqui na Paulista, aumentou bastante isso. Mas outra coisa é o que a gente chama de economia do crime, que é a lógica até que ponto o crime compensa ou não. Exato. Não que o cara que é criminoso vai mudar de profissão, mas ele vai fazer certas escolhas. Então, eu lembro que em determinados momentos da história, acho que década de 80 e 90, tinha muitos sequestros aqui no Brasil. Provavelmente porque a lei fazia com que a pena não fosse tão dura. Com a mudança, a gente teve uma migração. Nesse sentido, você acha que a gente está evoluindo? Eu sei que você defende essa bandeira, mas eu não vejo políticas públicas mexendo na escolha do bandido para ele
para ele fazer a conta e falar, olha, isso não compensa mais. Não, sem dúvida. É a questão do custo-benefício, né? A teoria econômica do crime do Gary Becker. E a gente tem que inviabilizar a atividade econômica que o crime gera. Hoje, entre aspas, né, fazendo um paralelo, investir na carreira criminosa é muito compensador para o criminoso. Tem até plano sim, tem uma questão, de ascensão de cargo. Tem uma questão de caráter, que só vai entrar na vida delituosa quem tem um... Mas até aqueles que têm um baixo nível cultural, de maneira empírica, ele fala assim, não, se eu for preso e ficar 10 anos preso sem benefício nenhum, não compensa. É melhor eu arrumar um emprego, nem que eu ganhe pouco, nem que seja na informalidade, do que eu ficar 10, 12 anos preso. E quando esse indivíduo é preso, e aí sim tem que haver uma mudança e falar um pouco do sistema prisional, quando preso, o Estado tem que fornecer condições para o criminoso sair melhor do que ele entrou. Porque senão o prejuízo é para a sociedade. O cara fica lá 10 anos preso, se ele não aprendeu nada nesse meio tempo, não aprendeu uma profissão, não trabalhou, não fez uma poupança ali que seja, não no sentido literal da poupança, mas não conseguiu ajudar a sua família, obviamente ele vai voltar para a vida do crime. Então o Estado tem que ensinar uma profissão, obrigar ele a trabalhar ocupamente para ele desistir dessa opção da vida delituosa quando ele voltar para a sociedade, porque o cara volta pior do que ele entrou. E o que prova isso, se volta pior ou não, mas um dado aqui no estado de São Paulo, 69% dos criminosos voltam a delinquir. O índice de reincidência criminal é de quase 70%. E é um fluxo, assim, gigantesco. Um outro exemplo, lei do fim das saídas temporárias, né? 14.434. Nós aprovamos o fim da saída temporária e quando nós perdemos nessa interpretação judicial, só vale para quem cometeu o crime a partir da sanção da lei, que foi 12 de abril de 24. Muita gente ficou desanimada, mas agora, nessa última saída, que acabou hoje, inclusive, nós já vimos um número muito menor de detentos saindo nas saídas temporárias. Por quê? Como o sistema prisional é uma porta giratória, ele fica pouco tempo preso no sistema fechado, evolui para o regime semiaberto também, fica pouco tempo e já é posto no regime aberto, os criminosos que foram presos há 1 ano atrás, que já estão no regime semiaberto, já não tiveram direito à saída temporária. Então, no prazo de 2, 3 anos, a gente vai ter cada vez menos criminosos, menos detentos saindo no período da saída temporária, porque já vai estar em vigor a nova lei. Seria um trabalho de longo prazo, né? Médio prazo, eu diria. Médio prazo. E agora o que o Estado, de forma geral, quando eu falo Estado, todos os poderes, no meu ponto de vista, têm que agir em conjunto. Tem que encarecer o custo do crime para que o crime não seja uma atividade econômica rentável no país. Então, mas aí os caras vão tomando o território. Diz que eles tomam 12% do território hoje já está na mão das milícias, das facções. 12%. É muita coisa, né? Isso é uma coisa. O Moro teve aqui, e a gente estava falando, não, aqui no Brasil jamais. Isso foi... A gente fica com essa conversa de que o Brasil não vai acontecer. E já está acontecendo. Hoje em dia já não é mais nem tráfico de droga, é o cara controlar a água. É outro. Ele controla o gás, ele controla internet, internacional, né? A internet. Não. O cara controla a região. Assim como a milícia sempre fez. Não. Né? Então, hoje em dia, tem que pagar pedágio para facções, elas não estão mais preocupadas no Rio de Janeiro dizem que tem o CVNet, que é do Comando Vermelho Net. Então é complicado ficar falando de outro estado, mas aqui eu fui duramente criticado no início da gestão, no ano passado, por conta das operações, Operação Escudo, Operação Verão na Baixada Santista, mas nós estávamos caminhando para esse rumo. No Guarujá. Guarujá e Santos. Nós tivemos 27 barricadas que foram desmobilizadas na Baixada Santista. 27. Teve policial nosso do BAEP de Santos que foi para o Rio de Janeiro, lá no BOP, fazer curso de operar retroescavadeira para desmobilizar a barricada. Nós prendemos mais de 1.400 criminosos na Baixada Santista, apreendemos mais de 3,5 toneladas de drogas em 40 dias de operação, Emílio. Foram mais de 230 armas, sendo das quais mais de 100 fuzis. Então, ou a gente agia e de fato, impunha ali um prejuízo para o crime organizado, demonstrando a mudança de comportamento do estado de São Paulo, ou daqui 20, 30 anos a gente ia ter esse domínio do território, que em São Paulo a gente não permite que aconteça. Ô Derrite, o senhor vem aqui, o Nico também, e sempre falam dessa questão de a Obrigado polícia pelo prende. Senhor, hein? Agora me senti até educado, né? Mas isso é normal, Senhor isso é Derrite. educação. Cabelo branco. Porque aí a polícia prende, a justiça solta. Né? O Nico também fala bastante aqui, te vê lá no Instagram de vocês ali, todos esses casos. Falta o quê? A população ser mais enérgica, se mobilizar, pedir uma manifestação para que a Câmara dos Deputados e os outros poderes comecem a olhar
o pedido da população, porque se você for perguntar aqui, todo mundo aqui na rua quer a lei mais dura para aquele que comete crime, para aquele que sequestra, aquele que mata. Então, falta a população ser mais enérgica nisso, de fazer uma manifestação para tentar mergulhar, para a gente deixar, tentar evitar de ser um narco-estado? Eu acho que sim, falta sim a população, mas não dá para a gente esperar também a população. O Brasil, nós vivemos uma democracia. Só que se a gente perguntar agora na Avenida Paulista, para cada 10 pessoas que passarem, quem ela votou para deputado federal, isso estudo científico, tá? 7 não vão lembrar. E no meu ponto de vista, a eleição mais importante que tem é do Congresso Nacional. Porque o brasileiro, ele vota no presidente da República, no governador, para ser o salvador da pátria, mas quem decide realmente o que acontece é o Congresso Nacional. Nós vivemos num presidencialismo de coalizão e hoje em dia cada vez mais o Poder Executivo depende do Congresso Nacional. O que eu acho que precisa é alguém que levantar essa bandeira lá e falar, gente, isso aqui é importante. Quando eu falei com o Arthur Lira, na época ele era presidente, para pautar o tema do fim da saída temporária de preso, ele falou, mas isso não vai passar nunca, não tem chance de passar. Eu falei, presidente, só tem um jeito de saber. Então eu preciso do seu compromisso para pautar. E aí quando pautou, aí a população vem. Eu não posso dar essa responsabilidade para a população, a responsabilidade é nossa, os políticos eleitos. Claro, eu afastado cuidando da secretaria, eu não consigo ter o mesmo poder de articulação que eu tinha no exercício do mandato. Mas a gente tem que cobrar dos parlamentares, dos deputados, senadores, para que a pauta, a bandeira de segurança pública, seja a prioridade de fato no Congresso. Eu tenho cobrado isso bastante, inclusive do presidente Hugo Motto, falo com ele sobre isso, a população não aguenta mais. É inadmissível a polícia prender 10, 15, 30, 40 vezes o mesmo criminoso por crime grave. E não adianta. O que é mais importante do que isso hoje em dia? Por isso... Mas o Mota também não pautou os velhinhos. Os velhinhos ninguém fala, deixou arquivado, né? Do INSS, quando foi para... Inclusive, o Nicolas Ferreira trouxe a pauta e ele também está tomando uísque, mas depois a gente vai saber por quê. Eu queria saber uma pergunta relacionada ao Senado, justamente porque a gente estava falando do consórcio midiático e saiu uma notícia que eu acho que foi muito maldosa, falando que você tem uma desavença com o Tarcísio. Como se ele estivesse te mandando embora. A notícia, ela foi dessa forma. Eles têm. Não foi? Tem um pouco. Tem? Tem. Não sei se pode ser uma tem vaidade, um quer ser governador, outro tem presidente. Tem um pouco. Tem? Me parece que existe um alinhamento estratégico, né? Na inteligência da polícia. Bom, então existe uma relação conflituosa entre você e Tarcísio, ou a imprensa plantou isso novamente, e qual é a pretensão política para o Senado? Eu não gosto nem de falar assim o termo genérico imprensa. Foi um jornalista da Folha de São Paulo que fez uma matéria sem pé nem cabeça lá, dizendo fontes, não sei da onde. Tá te mandando embora. Ele vai ganhar falou que eu sairia antes. O troféu Catanhede. Como é Catanhede? Como é que ela chama? O Catanhede. Vai ganhar um troféu da Catanhede. Prêmio Catanhede. É um míssil do Irã. Aí eu fiz um vídeo desmentindo essa matéria e no próprio vídeo o governador faz um comentário elogiando. Então não tem... infelizmente, uma parte da imprensa está cada vez com menos credibilidade, né, nas matérias que acabam... Como vocês mencionaram, como os indicadores criminais, graças a Deus, é o trabalho dos policiais civis, militares, técnicos científicos em São Paulo, estão tendo resultado, estão tendo um processo de evolução, reduzindo. Nós estamos aqui de janeiro a abril desse ano, nesse primeiro quadrimestre, a menor taxa de homicídios da história, a menor taxa de latrocínio da história, a menor taxa de roubos em geral e a menor taxa de roubos de veículos. Então, para a imprensa não falar isso daí, como está tendo os dados e evidências comprovam que o trabalho está tendo resultado, aí fica inventando atrito político. Mas agora se o governador estiver contente, ele não precisa esperar para dezembro, né? Ele pode chegar e falar, Derrite, eu quero te trocar, que é prerrogativa dele, é governador do estado. Ô, Derrite. Mas é um movimento político. Desculpa, não, só para finalizar. Eu acho que o objetivo foi tentar criar uma certa polêmica, enfim. Eu sou muito tranquilo. Acho que Deus já me deu muito mais do que eu esperava. Meu sonho era ser oficial da Polícia Militar. Eu conquistei esse sonho, era trabalhar na rota. Mas você não queria ser, né? Ou você queria ser? Você queria ser político, Não, nunca pensei. Mas também depois que eu entrei, eu peguei gosto. Eu adoro o que eu faço. Não só na secretaria, principalmente no Congresso. Mas quem que convenceu você? Uma série de pessoas. O primeiro programa do Pânico que eu participei, inclusive, foi com o finado senador Major Olímpio. Participei com ele. Ele foi uma das pessoas que mais me incentivou. Era um cara muito inteligente, falou, você tem que vir pra política, você tem visibilidade. Eu fiz faculdade de Direito, depois da Academia do Barro Branco, continuei estudando, enfim. E ali é o poder de mudar a vida de milhões de brasileiros, né? É uma lei bem colocada, um projeto de lei que ajude as pessoas. E claro que a maior parte das pautas me associam à segurança pública, mas eu sou coautor do Marco Legal das Startups,
Eu sou coautor do teste do pezinho ampliado, que na rede SUS antes detectavam só 6 doenças, agora são quase 70 doenças, enfim. Você consegue ajudar muita gente. Então, mas eu acho que o maior problema do Brasil, e a gente vê o próprio PT agora, porque o PT nunca falou em segurança pública. Nunca. O próprio presidente agora. Pegaram a pauta agora, né? Agora eu vou pegar a pauta. Agora eu vou resolver o problema. Tá com a voz assim, meio... Da viagem, do avião. Jet lag. Assim, fazer um break pra tomar uma água agora. Faz o break aí hoje, não. Pai Santo. Ele tem essa voz agora, né? Nereu. Preto velho. Então você vê que o próprio PT já não tá mais com aquele gentileza com os bandidos, né? Não tem mais gentileza. Cervejinha pro celular. Não tem mais gentileza com os bandidos. Por quê? Porque eles sacaram que agora a população... Mas a população sempre foi a maior preocupação do brasileiro, foi a segurança pública. Você não concorda? Eu tenho certeza, tanto é que é uma mudança de postura do discurso. O próprio presidente, que há pouco tempo atrás falou que o coitado que só rouba rouba o celular para comprar uma cervejinha, depois mudou a declaração. O atual ministro que falou da questão que o problema é que a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar, se retratou também. Acho que o tema de segurança pública tem que ser um tema tratado livre de ideologia. A segurança pública é um tema suprapartidário. O criminoso, quando põe um revólver na cabeça de uma vítima no ponto de ônibus, não pergunta se votou no Bolsonaro ou no Lula. Ele vai roubar o celular. Então, mas o problema é que os caras pegam a polícia como opressor e o bandido como oprimido. Aí, meu amigo, aí virou Karl Marx. A turma já se ligou, né? Guerra de classe. Então, mas aí ferrou. Mas sabe qual a maior evidência? Que no projeto mesmo do fim da saída temporária de preso, nós tivemos 311 votos favoráveis. Lembrando que com 308 já poderia até alterar a Constituição, e era um projeto de lei ordinária, só precisava da maioria simples, metade mais um dos presentes na casa. Inclusive teve deputado do PT que votou a favor. Então isso é um indício de que o Congresso Nacional caminha para aprovar projetos para encarecer o custo do crime, para inviabilizar a atividade criminosa no Brasil. Não tem outro caminho. É inadmissível, é desarrazoado pensar num cara que é preso 14, 15 vezes pela polícia, e a polícia vai chegar num limite. A gente não vai conseguir colocar uma viatura em cada esquina. Desde o início da gestão até agora, inclusive essas imagens que estão passando aí, foi a formatura de soldados esse mês, mais 1.825 soldados formados, tem mais 2.554 em formação, concurso da Polícia Civil de 3.500. Nós estamos recompondo o efetivo das polícias, investindo em tecnologia, mas vai chegar uma hora que está no limite. Se a lei não mudar, a gente não vai conseguir melhorar e deixar o Brasil do jeito que a gente deseja. Bonita. Não, lá vem o delegado. Secretário, uma pergunta pro senhor aqui. Ele quer ser delegado. Delegado Boquinha. Dá tempo ainda, hein? Guarda... Ô, secretário, tudo que querem fazer é manchar a imagem da polícia, né? Você vê o esforço com vídeos, mesmo vídeo antigo, com agressões e coisa e tal, que eu acredito que aqueles que cometeram vão ser punidos. Agora tem vídeo circulando da Polícia Militar pegando o trabalhador, aquele ambulante, senhoras de idade ambulantes, e tomando carrinho e coisa e tal. Isso tá errado também. Então, isso é papel ambulante, da Polícia Militar? Não dá para colocar fiscais da prefeitura justamente para não ter esses vídeos e não manchar essa imagem da polícia? Eu recebi também, eu vi as imagens. A gente lamenta muito o que aconteceu. Daquela japonesa, né? Eu vi uma senhora e o policial, isso. A corregedoria da Polícia Militar vai tomar as providências, já está tomando as providências cabíveis, enfim. Agora tem alguns problemas que estão correlatos numa questão como essa. Primeiro, o policial está ali não porque ele quer, ele está na folga dele, na atividade delegada. Justamente porque chama atividade delegada, que o município delega essa função para o Estado na figura do policial. De fato, a polícia, no meu ponto de vista, tem que prender criminoso, combater o crime, evitar que roubo aconteça, combater o crime organizado. Se a pessoa está trabalhando ali de maneira informal, muitas vezes não resta outra opção para aquela pessoa. Agora tem o outro lado também. A lei não permite. Está acontecendo na cara do policial. Se o policial não toma providência, ele está prevaricando, em tese cometendo crime. Eu acho que a questão nesse caso específico é a maneira como foi feito. Isso não dá para admitir alguém chutar um carrinho numa pessoa que está trabalhando, ainda mais uma senhora. Não oferece risco nenhum, né? Ainda mais uma senhora de idade, exatamente. Então, lamentável, a gente não espera uma postura como essa de nenhum policial. Vocês estão com uma sensação de segurança pública um pouco diferente da minha, com todo respeito, e o trabalho seu é fantástico. Mas está tendo muito assalto.
o que a gente falou aqui, na Paulista, beleza. Agora, assalto, inclusive, em residências. Inclusive, seu apartamento faz tempo, né? Você mora num condomínio, teve um assalto no seu condomínio que... Teve um furto. Teve um de furto, veículo, né? Conseguiram pegar lá a turma. Mas não estão assaltando muito residência, clonagem? A gente até estava discutindo isso daqui. Então, isso aí que você está falando, eu entendo perfeitamente, chama percepção de segurança pública. Então, qual é a percepção que está na cabeça das pessoas? Pô, tá tendo muito assalto, etc e tal. Os crimes estão acontecendo, não acabaram e não vão deixar de acontecer enquanto não tiver uma verdadeira reestruturação e reforma do sistema de justiça criminal. Perfeito. E quando eu falei que a gente tem muito que aprender com El Salvador, eu fui criticado, mas temos muito que aprender mesmo, porque eu defendo uma rigidez no combate ao crime. Claro, né? Claro. Respeitando os direitos fundamentais, mas uma ação... Agora, qual é o parâmetro para eu saber se está tendo muito assalto ou pouco assalto? São os dados e evidências. E os números não refletem... Melhoraram. Não, estão em constante evolução. Como eu mencionei, é o menor número de roubos da história, de homicídios da história, de latrocínios e roubos de veículos. Roubo de carga, 27%. Só que quando você liga a televisão e só vai lá, roubou, e quando tem uma cena, um caso que aconteceu de roubo, de latrocínio, fica sendo repetida 10, 15 vezes, isso ajuda a formular a percepção de insegurança pública na população. Em São Paulo, eu não me lembro de nenhum crime que ganhou repercussão que a Polícia Civil não elucidou. Não prendeu os criminosos, não foi atrás. O mais polêmico foi da Manhinha, né? Manhinha do crime, que é do caso do ciclista. A Manhinha já estava presa muitas vezes também. Então, a mesma história da saidinha, né? É o caso do Vitor Medrado, que foi vítima. Ela já havia sido condenada 2 outras ocasiões, e uma delas por organização criminosa, receptação e porte ilegal de armas. Na prisão dela, 3 armas de fogo, uma bag de entregador de ela ajudava, né? Ela financiava praticamente as atividades delituosas. Então, o que eu vejo, os números estão caindo, e o que a gente precisa melhorar muito é a percepção de segurança pública. Como que a gente faz isso? Tecnologia, aumento do efetivo e aumento de viaturas nas ruas. A Paulista dá esse sentimento. Não só a Paulista, a região central, de forma geral, e o centro expandido, que a Paulista compreende o centro expandido, nós estamos em 23 meses de queda constante dos indicadores. E agora, com essa formatura de 1.825 policiais, eles foram espalhados em todo o estado. Tem uma outra política pública de reincorporar os veteranos para a administração e liberar o policial da administração para a rua. Começou agora também. Entre outras iniciativas nossas para melhorar ferramentas tecnológicas, também com o Google, né? Vocês estão fazendo uma parceria. Cara, essa do Google, Emílio, é espetacular. Eu vi. O que acontece? O Google desenvolveu uma parceria, um aplicativo que vai no terminal, no tablet das viaturas. Então, a pessoa que acionar a polícia militar e falar o número DDD mais o número, ela apaga todos os dados imediatamente do celular. Então, pensando em alguém que furta ou rouba o aparelho para fazer transferência via Pix, já não vai mais conseguir, porque com um simples toque no aplicativo, bloqueou, não tem mais dado. É como se estivesse comprando na loja celular novo, não tem dado nenhum ali da vítima. Segundo ponto, a Google, em parceria com a Central de Operações da Polícia Militar, pega a localização desse aparelho celular e passa para as viaturas do patrulhamento. Ó, tá se deslocando, tá tentando evitar que chegue, por exemplo... Isso é uma boa, né? Legal. Um golaço. Que o que diminuiu o assalto de carro foi também entrar nos desmanches, acabar com os desmanches, né? É a operação. Isso aí que diminuiu muito o assalto de veículo e tal, porque eles bateram no desmanche. Mas agora esses números, né? Porque São Paulo hoje, eu não sei qual é o número por 100 mil de homicídio, é 5? 5 alguma coisa, não é isso? O ano passado, o Ministério da Justiça fez um levantamento, o último número é 5,64. 5,64. Eu acho que Bahia deve ser o maior, deve ser 60, quase 60. É um pouco menos, acho que 40 e pouco, se eu não me engano. 40? Quanto que é? Por 100 mil habitantes. Por 100 mil habitantes, que é um número... A média do Brasil é cerca de 18, 19. E os estados que... Isso comparado ao número de homicídios por 100 mil habitantes. Esse indicador é utilizado internacionalmente como um comparativo, um dado como comparativo em termos de segurança pública, porque homicídio é bem maior a vida. Nós conseguimos bater o recorde em 23, o recorde em 2024 de número de homicídios por 100 mil habitantes. O nosso estudo de 2023 foi 6,4, os Estados Unidos é 6,8 por 100 mil habitantes de número de homicídios. Então, isso significa dizer que alguns estados do país, do próprio Brasil, a chance de alguém morrer é 3, 4, 5 vezes maior do que aqui no estado de São Paulo. Então, até um economista famoso, o Ricardo Amorim, fez um vídeo falando sobre isso, mas usando
dados, evidências, dados científicos para fazer essa comparação com percepção de segurança pública. Isso é um número bom, né, Derriti? Bom, é claro que tem que melhorar bastante, mas é um número ótimo. Claro, mas é um número a ser comemorado, né? Claro que sim. E por que não saiu isso? Ninguém publicou isso. Não interessa. Por que você acha que ninguém publica? Não, existe um viés muito grande hoje na divulgação do tema segurança pública. O fato de eu ser político, com investidor, com mandato parlamentar, inclusive licenciado, eles vão fazer de tudo para o contrário, para pegar ações isoladas, como aconteceu no final do ano. Nós tivemos problemas, tivemos uma crise na segurança pública por uma série de fatores. Aí quando eu sentei com o governador, eu falei: governador, os erros aconteceram, quem cometeu erro, seja tentando acertar ou por abuso, vai ser punido, não tenho dúvida nenhuma, e foram punidos. Agora, uma instituição como a Polícia Militar, que recebe 18 milhões de ligações 90 por ano, das quais isso representa, só para vocês terem uma ideia, 50 a 52 mil ocorrências atendidas por dia no estado de São Paulo. Uma outra ocorrência que aconteceu, que teve um desvio de conduta, não representa a grandiosidade das polícias do estado de São Paulo. E da mesma forma, a Polícia Civil que vem fazendo um grande trabalho. Então, respondendo à questão da imprensa, eles vão fazer de tudo para tentar pegar um fato, um erro ou um equívoco, um abuso de autoridade, dizer que a polícia toda, a polícia do Derriti e do Tarcísio, a polícia não é do Derriti, não é do Tarcísio, a polícia é uma instituição de Estado. Não, é lógico. Quem manda são vocês, mas a polícia. Mas estão brigando agora. Estão brigando por vaidade. Querem ser presidente. Você tá Vocês sabem, vocês sabem que na vida sempre uma dupla acaba. Olha, John Lennon e Paul McCartney. Você viu o que aconteceu? Brigavam. Por quê? Porque estão números bonitos. Então, isso sou eu. Bebeto e Romário. Arroz e feijão. Fizeram as pazes agora. Treta. Então, você mudou de partido? Gordo e o magro. Eu, nessa conjuntura de concorrer, possibilidade de concorrer ao Senado ano que vem, e a primeira vaga já era pré-destinada ali pro Eduardo Bolsonaro, com toda a legitimidade que ele merece, foi o deputado federal mais votado da história. Os partidos da base aqui do governador Tarcísio de Freitas, os partidos da direita ou centro-direita, não aceitariam 2 candidatos no mesmo partido, que é o Partido Liberal, que eu pertencia. E aí o senador Ciro Nogueira veio conversar comigo e falou: olha, senador, se a primeira pessoa que tem que ser consultada é o presidente Bolsonaro, que passa por ele a indicação dos nomes para o Senado. Se ele der o ok, depois falar com o governador Tarcísio de Freitas, ok também, e o Valdemar da Costa Neto não ficar chateado com a eventual saída, eu... Quem o senhor indica como o novo Derriti? Para a Secretaria de Segurança Pública, eu não indico ninguém, isso é o governador que tem que indicar. Mas aí alguém da tua equipe? Quem é insubstituível é impromovível. Não tem como não falar de uma pessoa que eu admiro, respeito muito, que é o Dr. Nico. Aí sim. Seria o novo secretário de Segurança. Naturalmente, porque acompanha a gestão desde o início, parceiro, participa Conhece de tudo. muito, né? Tanto no campo, né? Pode ser o Nico, pode ser o Dr. Arthur, que é o delegado-geral, é um cara espetacular também. O Coronel Cássio foi comandante-geral da PM. O atual comandante da PM, Coronel Coutinho, todos eles são muito preparados e estão desde o início da gestão acompanhando toda essa trajetória aí que vem resultando em resultados positivos. Ô Derriti, falando de 2026, você acha que vai ter uma mudança, já que a gente está falando do Senado, você acha que vai ter uma mudança? São 54 novos senadores. Você acha que a população, junto com essa pauta da economia e outras pautas, você acha que vai ter uma grande mudança no Senado? Eu creio que sim, uma boa renovação. Acho que é um momento importante para a gente... Eu sei que o público que acompanha o Pânico aqui é extremamente esclarecido, mas vale lembrar que de 4 em 4 anos nós temos as eleições para deputado estadual, deputado federal, governador, presidente da República e senador. Sendo que a cada 4 anos, em uma eleição do Senado, você vota em um senador e na próxima em 2 senadores. Por quê? Porque o mandato do senador é de 8 anos. Então, nessa daqui, a renovação será de 2/3. Ou seja, nós vamos votar em 2 senadores da República por estado. Tanto é que a esquerda... Eu não recordo agora o senador, se foi o Randolfo, queria apresentar um projeto proibindo essa possibilidade de 2 votos. Por quê? Porque quem vota, e por isso que a gente estava construindo essa
possibilidade junto com o Eduardo Bolsonaro. Quem vota no Eduardo Bolsonaro no primeiro voto... É uma chapa. Não vai votar no, sei lá, fala um cara da esquerda, no Boulos, segundo voto. Não vai votar. Seria... É um voto esquizofrênico, mas é possível. No Brasil é possível você votar no Boulos e no Eduardo Bolsonaro. E no Bolsonaro. É possível. É isso. Então, eu acho que nós estamos caminhando aí, principalmente com essa questão da segurança pública, que é o principal tema apontado nas pesquisas, para que a gente tenha uma boa renovação, uma possibilidade, né, de renovação do Senado, e a estratégia que eu acho que a direita tem que se unir em torno de 2 nomes, não lançar 3, 4, 5 candidatos, porque às vezes um cara acaba atrapalhando e aí elege alguém que não está alinhado, não só com essas pautas, mas com outras também. Acho que a pauta econômica e da segurança são as principais que vão fazer a diferença. Precisa tomar cuidado com os oportunistas, aquele Marçal lá, né? O Marçal não aparece. porque fica... Porque é o seguinte, a gente tem muito anti-PT. A gente conhece muita gente que é anti-PT, tá? O cara fala, eu sou anti-PT, mas o cara fala, Bolsonaro, eu vou nesse aqui. Aí aparece o oportunista e acaba levando. Melando o jogo. Sim. Mela o jogo. E não tem muita conversa lá, né, Derrite? É muito... Por isso que eu acho que tem que ter uma estratégia bem definida e a direita, em todos os estados, tem que... A direita, centro-direita, se unir e falar, são esses nomes aqui nesse estado, esse nesse estado, para a gente tentar... Porque é difícil, não é uma eleição fácil, é uma eleição majoritária. Então, cada voto é extremamente importante. Não tem a questão de puxador de votos, enfim. Eu acho que bem trabalhado e fazendo um plano estratégico bom, tem tudo para que a gente tenha uma maioria no Senado sendo formada. E o Bolsonaro, você acha que vai em cana? Não sei, é difícil saber, né? Tanta coisa está acontecendo, mas... Isso é... Vocês também não falam nada disso aí. E a turma quer saber. A turma chega pra mim na rua. Pergunta e aí o Bolsonaro, eu falo, acho que eu vou saber. Taxista, não é? E o Bolsonaro? E o Bolsonaro, hein? Você sabe. Não sei, cara. E aí, ó. Conta aí pra gente. Você sabe. Tem gente que já tá comprando cigarro. Não sei. Você sabe, os bastidores, os corredores. Não sei. Gostaria de saber, mas eu não sei. Eu espero que a gente possa voltar, independente de quem seja o candidato e independente do que vai acontecer no futuro, não sendo o presidente Bolsonaro que vá concorrer à presidência da República, eu gostaria muito que fosse ele. E você viu a lei que agora estão votando, né? Da internet? Não. Qual? Opa, não. Qual? Da Justiça Eleitoral. A lei eleitoral, eles estão mexendo agora. Do IA? Não. Falou mal. 12, não? Falou mal. Do Derrite? Falou mal do sistema. Sim. 7 anos de cadeia. Como é que é? Cadeia? Precisa nem, Falou precisa do nem, sistema, você é preso. Não precisa nem ser do sistema. Se chamar de gordo, já tá ferrado. Não. Olha lá essa lei que vão votar agora. Ó. Essa lei tá tramitando então, já. Enquanto isso, o Brasil libera mais de 54% de criminosos na audiência de custódia. Então essas coisas que eu fico assim impressionado como faltam lideranças para colocar o que realmente afeta a vida do povo brasileiro em pauta lá no Congresso. As minhas conversas assim são bem acaloradas nos bastidores. E tem bastante polícia lá, hein? Pois é, mas eu acho que a galera tinha que se preocupar mais em se unir, deixar um pouco a vaidade de lado. Eu sei que é muita, difícil, hein? Eu sei que é muita cobrança dos eleitores e tal, rede social, mas quem conseguir abraçar essa pauta e colocar em prática com resultados vai fazer um grande trabalho para o Brasil. Mas tem nome para... Porque você falou o seguinte, né? Que é muito coerente a sua colocação. Ele quer montar chapa. Chapeiro. Chapeiro com o Derrite. Quer montar chapa. Vamos montar. O público, o povo quer saber. Ele quer montar Derrite. Você acha que Tarcísio seria o nome ideal para a presidência da República? Interrogação. Ou reeleição? Para mim, o nome ideal é o próprio presidente Bolsonaro. Se o presidente Bolsonaro não puder, todos esses nomes de bons políticos, eu falo aqui vários deles. Lógico, eu sou suspeito em falar, mas e ao mesmo tempo tenho legitimidade para falar do governador Tarcísio. Sim. Então, o governador Tarcísio de Freitas é uma pessoa espetacular. Ratinho Júnior, Caiado, Goiás. Todos esses políticos, governadores que têm entrega, têm resultado, já exerceram o mandato de importantes estados do Brasil, se eles se unirem em torno de um único nome, a chance da direita voltar é gigantesca. Então, mas será que os caras vão querer se unir no nome? A união sempre foi difícil, né? Sempre. O pessoal não é bom. Mas é claro que o só tem camisa 10. O governador Tarcísio ele tem uma visão muito ampla, né? Até porque foi ministro da infraestrutura, já participou do governo executivo federal. Tenho certeza que se ele for o nome escolhido, vai ser um excelente candidato com força para chegar lá. Mas
quem vai decidir isso chama-se Jair Messias Bolsonaro. Tenho dúvida. E o Bolsonaro é o cara que reacendeu a direita, esse pensamento, né? Até então era meio, né? Não tinha esse cara, né? Que foi o Bolsonaro. Essa visão é do Bolsonaro. De assumir. Olha, quem falava isso, e o Sami aqui com certeza tem propriedade para falar isso aí. A gente via os discursos do então deputado ou senador Roberto Campos, que é o avô do Roberto Campos. Cara brilhante, ele estava à frente do tempo dele, 30, 40 anos, já com esse pensamento de abertura, né, do país em termos econômicos, enfim. Mas o Bolsonaro é o grande responsável realmente de voltar esses princípios e valores da direita no Brasil, sem dúvida. Dito isso, meu querido Derrite, você com o Tarcísio, né? Você pegou uma grande bucha, que foi aquela época, você apanhou muito da imprensa, tem vários vídeos mas você foi lá e enfrentou. E agora você já tá você vai meio que sair Você acha que o trabalho tem números bonitos? Você conseguiu fazer tudo que você imaginou no início da gestão? Estamos fazendo, mas tem bastante entrega ainda. Até o final da gestão, o programa Muralha Paulista, que é o arcabouço tecnológico, está chegando em todos os municípios, vai estar todo ele conectado com a Secretaria de Segurança Pública. Então, lá em São Carlos, Praia Grande e São Paulo, são os 3 municípios que a gente chamou de projeto piloto. Indivíduo procurado pela Justiça passa numa câmera em São Carlos, é enviada a foto dele para a Secretaria e no mesmo segundo, já devolve no celular do guarda municipal, do policial militar. E com carro também, com automóvel também. Com tudo. E isso daí no segundo semestre, o nosso cronograma é implantar nos 645 Você acha que isso é a grande... Não, eu acho que o aumento de efetivo, a mudança de postura, a estratégia bem definida no combate ao crime organizado, prendendo as principais lideranças, inviabilizando a cadeia logística e impedindo a lavagem de dinheiro, e mais do que isso, revertendo o dinheiro do crime organizado, como foi o decreto que a gente instituiu aqui, tirando dinheiro do PCC para a segurança pública, para comprar viatura, mas isso já está acontecendo. Junto com a Muralha Paulista e o aumento do efetivo policial, a gente vai entregar uma maneira muito melhor do que a gente pegou. Agora, essa Cracolândia, vocês conseguiram também tirar... Isso foi um golaço também, porque vocês conseguiram tirar a droga de lá, né? O grande problema era esse. A questão, Emília, era descobrir o ecossistema criminoso. Por que aquilo ali era um solo fértil? Daí nós chegamos nos hotéis, os 78 hotéis e hospedarias, que foram fechados por determinação judicial, e descobrimos que o hotel ele tinha uma tripla função. Armazenava droga, fornecia espaço para o usuário e usava o CNPJ para lavar o dinheiro do tráfico. Era perfeito. Então, 78 hotéis foram fechados. Tinha hotel ali com 3, 4 quartos que faturavam 15, 20 milhões por mês, ou seja, era nítido que era lavagem de dinheiro. Nós conseguimos bloquear e aí faltava o último passo. Gente, onde fica o bunker da droga que vem da Bolívia, vai para o litoral para fazer o refino? Caminho. Comunidade do Moinho, daí o governador Tarcísio... Que é a favela do Moinho que também acabou. Não é que acabou, mas estão dando dignidade para as pessoas, dando moradia. Deixando o morador. Mas estratégia. Mas ali era um puta ponto de droga e as pessoas... Era onde era armazenada. Então nós atacamos todo o ciclo, né? O ciclo da... Então, mas ali não tem mais gente morando. Na favela, na comunidade do Moinho ainda tem. Agora, tem mais pouca gente. Mas qual foi o diferencial? O governador falou, eu vou dar habitação para todos vocês. Primeiro, quem quer sair agora? Aluguel social. Está pagando aluguel para a pessoa. E quem quer sair médio prazo? Então nós vamos construir apartamentos da CDHU do Estado e dar para vocês morarem. Poxa, mas lógico, isso aí nunca foi feito. E eu falei para o governador, tem que fazer isso, senão a gente não consegue acabar. E o governador, ele tem essa grande vantagem. Como é inteligente, ele ouve todo mundo tecnicamente e demora, mas dá certo. Parabéns, viu? Parabéns. Golaço. Pelo seu trabalho. Obrigado. Você, é um cara que realmente os policiais respeitam você, a população também tem muito carinho por você, muito respeito pelo seu trabalho, pela sua seriedade. Obrigado. E boa sorte para você agora aí no Senado. E não fica brigando muito. Tem que baixar a bola. Fica sussa. Tem que baixar, que nem o Palmeiras. Palmeiras já chegou, não vou levar esse título. Você viu que tomaram 2 lá. Os aposentados FC ali, hein? Bola no baixo. Obrigado, viu, Derrite? Obrigado a vocês pela oportunidade. Prazer sempre. Vou passar aqui para vocês o Derrite aqui, ó. Guilherme Derrite, nas redes sociais. Ele que sempre bate um papo. Muito obrigado mais uma vez. Sempre que a gente chama, o Derrite se apresenta aqui no Pânico para trazer os números para você de todo o Brasil. Guilherme Derrite conversou com a gente aqui no Pânico.